Boa noite, como é que vocês estão aí com o frio? Tá com muito frio? Eu sei que vocês estão fazendo TCC, estão correndo, semana acadêmica, né? Estão a mil por aí, mas hoje é a nossa aula, nossa revisão de aula, semestre acabando, a prova chegando, todo mundo correndo atrás do prazo, né? Vem dizer que não adianta mentir, eu sei que vocês estão correndo atrás do prazo, estão com o projeto atrasado, com o TCC atrasado, isso faz parte, né? Mas nós temos que fazer uma revisão da nossa aula. Tá? Então, hoje, dia 17/6 de 2021, né? Então, vamos para a nossa revisão da nossa aula. Eu vou fazer um apanhado de todos os conteúdos rapidamente do que nós vimos, né? Desde o começo, assim, porque agora a prova vai incluir, nessa prova final, todo o conteúdo, né? Desde o começo do semestre, isso vocês sabem, né? Desde o começo do semestre, inclusive a palestra daquele Dr. José Edson, que falou para vocês, está incluída, né? Vai ter umas perguntas sobre a palestra, então assistam o vídeo ali, que vai ter umas perguntas sobre a palestra. Não esqueçam, né? Não vou dizer o que eu vou perguntar, mas vai ter sobre a palestra, sim, com certeza, né? Ele fez uma pesquisa muito boa na região, uma pesquisa com dados bastante interessante, então nós vamos ter. Então, eu vou começar de trás para frente, né? Começar com a aula de semana passada. Eu vou aqui, tanto é que eu nem mudei as datas dos points. Vou fazendo uma recuperação assim com a data que ela está, ok? Me diga quem assistiu a aula de semana passada. Eu vi que tinha alguns que estavam na aula, outros não assistiram, mas não tem problema. Então, nós vamos lá para a nossa aula hoje, né? Semana passada nós vimos. Aqui, deixa eu aumentar. O curso de Ciências Contábeis, né? Eu mudei um slide aqui, ó, só até o slide estava todo verdinho, né? Quem lembra do que nós falamos semana passada? Acho que ninguém lembra. Nós falamos da economia verde, né? Dos edifícios verdes, das fazendas verticais, né? Que eu disse para vocês, é possível ter uma fazenda vertical, sua importância para o futuro na agricultura. Então, aproveitando e revisando que agora nós estamos agora nós tivemos o dia do meio ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, também teve agora durante esse mês, né? Foi o dia 2 ou 3, não me lembro bem, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, todo esse mês, né, nós estamos, assim, pelo mundo todo, estão acontecendo palestras sobre a importância da sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, ambiental, né? Então, também na atividade rural existe a fazenda vertical. Por que está acontecendo isso? Porque nós não temos mais espaço. Nós não podemos pensar num contexto somente de Brasil. Porque o Brasil nós temos assim, nós somos extensionistas, nós temos muitas terras, né? Somos extensionistas. Mas isso acontece aqui na América Latina. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e mais alguns países ali mais próximos, e depois não tem mais isso, que a gente tem essas extensões. Então, por isso que existe essa preocupação de alimentar a população, e o alimento vem da terra. E aí que começa essa preocupação de fazer as fazendas verticais ou as plantações verticais. A primeira vez que eu falei para alguns alunos sobre a fazenda vertical, eles imaginaram essas extensões enormes de fazendas, né? Como é que eu vou fazer uma fazenda vertical? Calma, gente, não é uma fazenda, são plantações, né?
para alimentar a população. Então, isso através de algumas tecnologias, né, principalmente se levarmos em consideração a importância da economia e o espaço e as tecnologias que nós temos hoje. Então, isso é muito importante também. Eu me lembro até, inclusive, que na aula de semana passada eu falei que na minha sacada eu tenho temperos, e é possível. E eu podia muito bem ter uma horta, mas eu tenho ali. Tu pode plantar como planta flores, e tu pode fazer uns pêndulos, pode fazer N atividades, tu pode plantar tudo que você possa imaginar. E tá ali principalmente sem produtos, né, sem o uso de produtos agroquímicos, né? Você está sob teu controle, com todas as tecnologias que a gente tem hoje. Mas aqui o que eles estão dizendo é de grandes quantidades, né? Então nós temos, né, o que seria uma fazenda vertical. A gente sabe que a água nossa, ela é finita. Eu aprendi quando criança que a água era algo infinito, que nunca acabaria. E hoje já se sabe que a água é finita, principalmente a água potável, né? Então, essas fazendas verticais, elas mesmas vão aproveitando a água que vai descendo uma planta na outra, né? E aproveitando a água da chuva, é óbvio, né? Água que vocês querem, água mais potável que essa água natural, né? Então, o cultivo né, que seria as aeropônica, seria plantas aeropônica, que se diz, né? Cultivo de plantas em ambientes aéreos, sem solo e com pouca água. Então, isso é para evitar o consumo exacerbado de água e aproveitar a água da chuva. E aí nós temos as aquapônica. Aquapônica une plantas e peixes no mesmo ecossistema. Então, aqui, né, se vocês forem se aprofundar nesse tema, a planta, ela mesma alimenta o peixe. Então, você tem 2 cultivares dentro de um próprio ambiente. Você passa a ter carne e ter verde, e o verde, ele serve de alimentação para os teus animaizinhos lá, que são os peixes. O hidropônico, que é o que a gente mais conhece, que já tem, né? Cultivo de plantas em soluções com nutrientes sem utilização do solo. Então, isso aqui a gente já conhece, é o que a gente mais conhece, o hidropônico. Mas esses daqui, se tem pouco conhecimento, ok? Mas eles já estão sendo muito utilizados em alguns países, depois vocês vão ver. Então, a história da fazenda vertical, olha aqui, ó, o que é essa fazenda vertical? Isso aqui são os condomínios, torres, na verdade são torres, né? Aonde eles já são construídos de forma aonde você possa produzir plantas alimentares nessas próprias torres, e que elas alimentam as pessoas que moram, que residem nesses condomínios, nesses apartamentos, tá? Então, elas estão feitas de forma que uma não tira o sol da outra, enfim, as torres são bem... Isso entra toda a parte de arquitetura, né? Muitas vezes as estruturas são chamadas de farmerscapes, é um termo proveniente do inglês, né? Ou seria os arranha-céus, como a gente diz, né? A primeira fazenda vertical foi criada agora em 2012, recentemente aqui em Singapura. Por que isso, né? Porque eles não têm espaço, e eles têm uma população muito grande, onde foram construídas 120 torres. Então, isso aqui é uma torre, ó, 120 torres, com vários andares. Nelas foi criado um sistema que garante para a planta luz solar, irrigação e nutrientes de forma equilibrada. Ela pode ser chamada de um sistema rotativo, porque eles usam mais do que uma planta. A partir daí, várias outras fazendas verticais foram construídas, aprimoradas ao redor do mundo, comercialmente, né? Então, isso já de forma comercial.
A Suíça, o Japão, a Holanda, os Estados Unidos, Canadá e Suécia já estão utilizando essas culturas. Então, são países já desenvolvidos, e esses países aqui, eles têm pouco espaço de terra. O Japão, então, tem muito pouco espaço de terra, tá? Então, por isso que eles estão usando bastante. Aí, qual é o problema, né? Por que existe isso? A alteração climática. A gente sabe que existe uma grande alteração climática. A escassez de água, invernos mais longos, novo terreno, no caso, o impacto industrial. Então, por que existe toda essa necessidade de se construir isso? Então, pelas alterações climáticas, que a gente não tem como controlar, escassez de água, que é um bem finito, invernos mais longos, e aí também você não consegue controlar, isso é uma coisa da natureza. Um novo terreno, com o passar do ano, a formação dos terrenos passou a ser diferente, né, a constituição do seu solo, e o impacto da indústria nos terrenos são os fatores que causaram isso, né? Então, e no Brasil? Aí eu pergunto, entretanto, aqui no Brasil, o uso de fazendas verticais começou a ser discutido recentemente pelo meio acadêmico. Então, ainda nós estamos só no meio acadêmico, sendo assim pouco experimentos práticos foram produzidos até então, sem objetivos comerciais, né? Então, a gente vê, assim, que existe muito pouco. Essa foto aqui eu coloquei, isso aqui é nos fundos da minha casa, eu consigo colher laranja pela janela, né? Isso aqui, consigo colher laranja pela janela. Isso aqui é uma orquídea que eu plantei, tá lá na planta. Então, são coisas. Tudo bem que está atrapalhando até para mim colocar minhas roupas lá fora. Mas, enfim, é muito bom você olhar lá e ver as frutas e você conseguir colher pela janela, né? Então, isso não é uma fazenda, mas com um pequeno espaço de tempo você pode colher. Então, um resumo desse conteúdo, que e uma reflexão, né? O idealizador dessas instalações foi o Dixon de Sprunger, que via essa instalação como um mecanismo capaz de ajudar a reduzir a fome ao redor do mundo, que tem tido um exponencial aumento na sua população ao longo dos anos, né? Então, a população está crescendo, por mais que não esteja crescendo ainda bem, como antigamente. Então, de acordo com ele ainda, né, altera de maneira de usar a forma da Terra, nessa forma horizontal que nós estamos acostumados, né, aqui, a forma de plantar no terreno, para uma forma vertical. A redução de uso de energia e de poluição, que quer você queira ou não, já faz parte de qualquer processo de produção, inclusive na agricultura, né? Então, a gente precisa repensar essa questão, e também é uma das alternativas que em pequenos espaços, às vezes, a gente pode criar. Por exemplo, hoje, quem mora até na cidade, que tem um pequeno espaço de terra com 8 por 12, né, 8 por 8, sei lá, alguma coisa assim, dá para fazer um belo plantio, só dependendo de boa vontade, tá? Esse aqui foi um resumo dessa parte dos condomínios, meu Deus, não é condomínio, da fazenda vertical, né? Então, esse aqui já foi, e eu vou para a próxima parte. Ah, tem o Pedro Iago, tá aí, Pedro Iago, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Boa noite, professora, tudo bem? Tudo? Já entregou teu TCC? Não, estamos entregando. Tá entregando? Tá todo mundo entregando, né? Sim. É. Você não estava na aula semana passada, né, Pedro? Não consegui participar. Eu lembrei muito de você nessa aula. Foi? Lembrei muito de você nessa aula de semana passada. Que Da, bom.
da, da fazenda vertical. O que você chegou? Em que parte eu estava, Pedro? Ah, tava falando da fazenda vertical, um É, pouco mas antes do condomínio ali do prédio. já estava passado ali. O que você achou dessa ideia, Pedro? Não, é bem legal. Já Eu, tem eu pen- algumas Hã? lavouras verticais em São Paulo, né? Sério? Aham, Você... tem uma fazenda de criação, produção de alface. E Ah, tem é? uma reportagem do Globo Rural, inclusive, Ah, é? Que bom, que que fala. maravilha isso, né, Aham, Pedro? ela é cultivada dentro de um galpão. São vários andares de cultivo de alface e a luz que a alface recebe é uma luz violeta, né? Uhum. Artificial. E dá para cultivar em pequeno espaço, né? Correto? E assim, eu não sei se você viu, Pedro, se você, com certeza você, como você é um estudioso dessa área, você deve ter observado jamais. Existe assim andares disso, né? Que eles fazem. Você falou de alface, né? Foi isso? Correto. E existe andares, 4, 5 andares que eles fazem de plantação disso, essas, né, esse cultivo deles, eles fazem alface, cenoura, beterraba, enfim, fazem os andares como se fosse realmente esses Sim, lotes que a gente faz na horizontal, né? Aqui, eles fazem na vertical. correto. Claro, tem toda a estrutura ali. Se você começa a olhar, você vê assim, tu fica encantado, né? Tem vontade de sair fazendo tudo. Sim. Até se você pesquisar, é um pouco diferente, mas a cultura de arroz no Japão ou na China tem uns estados lá que é feito na serra, né? Então é em morro que eles vão fazendo as calhas e vão plantando arroz. Sim. Imagina, a gente só vê em Vargem aqui, é só plano, né? Então é uma realidade diferente de cultivar o mesmo produto. Uhum. Eu vi no Nepal eles fazeram, quer dizer, eu não fui lá, mas eu vi num vídeo que eles mostraram numa palestra que eu fiz lá para eles, mas eram montanhas. Tente imaginar a serra do Rio do Rastro, era mais ou Sim, menos aquilo, e eles tinham plantação de arroz. correto. E assim como você falou, mais ou menos, né? Eram escadinhas assim, né? Sim, Que para eles subirem, eles tinham como se fossem escadas, mas de corda. sim, Impressionante. E aí, em alguns lugares que eram muito piores, eles tinham, que eles têm bastante produção de mel lá também, caixas de abelha. As sim. caixas como aqui, né? Só que é uma forma um Aham, pouco diferente, mas era a colheita do mel também. sim. Na verdade, a abelha, como tem várias variedades, várias espécies de abelha, né? Tem as caixas específicas para cada uma, né? Eles tinham até nas próprias, assim, parecia que dentro das pedras, algumas coisas assim, muito esquisito, né? Sim. Foge muito da nossa realidade. E eles não têm terra, né? Eles são um país muito pequeno, apertadinho ali, e eles têm uma população muito grande, eles têm que produzir alimento, né? População Sim. bem carente. Então eu tinha certeza, Pedro, que você ia gostar dessa parte aí. Não, é legal, sim. Tá. Então, hoje, Pedro, como eu te falei, eu estou revendo o conteúdo, tá? Deixa eu ver Sim. aqui, se é este. Eu estou dando uma revisão, porque, pelo que os alunos me falaram semana passada, vocês estão prestes a ter prova já, né? Sim. Eu acredito que a semana que vem ou na próxima. Algo assim. Tá. Então, eu estou fazendo uma revisão. Eu não tinha me tocado, eu achei que já tinha todo esse mês de aula, e depois as provas seriam o mês que vem ainda. Então eu tô fazendo uma revisão, tá, Pedro? Show. Você já conseguiu entregar teu TCC, né? Ainda não. Tô finalizando a construção dele. É o TCC ou é o projeto? É o pré-projeto. Ah, o pré-projeto. Ah, tem bastante tempo ainda.
O TCC é o semestre que vem, né? Vocês têm mais 2 semestres? Na verdade, é um, né? Nós estamos no 7º e tem o 8º. Porém, eu, a Mirella e a Jaziele entramos na segunda fase, então a gente deve a primeira. Então a gente, Vocês devem a primeira fase, né? sim. A gente entrou em Uhum. 7 alunos na segunda fase, junto para acompanhar quem já estava. Né? Daí Uhum. eles vão abrir uma turma especial para a gente voltar a fazer. Então vocês devem toda a primeira fase? Mas não é todos os alunos. São agora 3 ou 4 dos que estão participando. Uhum. Eu acho que é Tá, 3, mas na então, verdade. no caso, você e quem que deve toda a primeira fase? Eu, a Mirella e a Jaziele. Daí então mais um semestre, daí mais um outro Pra, semestre, no isso, caso. para nós 3, sim. Se tiver as disciplinas que contemplam ou podem. Como é que seriam as disciplinas? As disciplinas que a gente ia ter na primeira fase, a gente vai cursar no final da graduação, né? Hum, que pena, né? Sim. Até E porque eles como a vão gente. fazer formatura já em janeiro, fevereiro ali ou não? Não, não, eles vão fazer um ano depois. Eles vão esperar vocês? Na verdade, nenhum dos três. Não, acho. Na verdade, não sei. Mas parece que não, nós não ia fazer a formatura. Vocês não iam fazer? Sim. Tá. Tá, então vamos lá, Pedro. Então, Bom. eu tinha colocado, daí nessa aula eu me lembro que eu pedi para vocês classificarem as atividades, né? Pesquisar o preço médio de mercado, qual o período da produção da safra, de qual região é possível ser produzido e por quê, né? Então, Sim. essas eram as perguntas. Então, classificar as atividades conforme as figuras, mediante a teoria já vista em aulas anteriores. Pesquisar o preço médio de mercado, custo médio de produção, qual o período de produção, a safra, qual a região, região e que é possível ser produzido e por quê. Então, aqui, aquele dia, eu me lembro que a gente falou, né? Aqui, por exemplo, era um açude, né? Aí vocês pesquisaram, interagiram, foram buscar o preço, né? E aí algumas ideias surgiram, né? O que é possível fazer num açude? Aí vocês procuraram o custo, o preço médio, médio de produção, consultar nos sites, né? Então, aqui num açude, eu me lembro, vocês falaram que podia ser produzido peixes, alivinos, o que mais, Pedro? Me ajude a lembrar ali. Tem você e quem Teve. mais na aula, Pedro? Você e quem? Acho que só tô eu na aula agora. Tá, para mim não fazer um gafe como eu fiz aquela noite, que daí tinha mais gente, e como eu sabia que só tinha vocês e eu não vi entrando os outros, aí só fiquei chamando vocês, tá? Sim. Então, peixe, alivinos, Sim. Com de aves que são usam da água também, né? Marreco, essas coisas. isso, Uhum. rã, né? A rã precisa de açude e agora me ocorreu a dúvida, o que você acha? Ela precisa de área molhada, né? Não Precisa de precisa que seja bastante açude, mas umidade, né? área molhada. Uhum. E E o que mais? E aí, essas plantas aqui ao redor são para fazer sombra, alguma coisa, né? Mas não é. Mas basicamente é isso que dá no açude, né? Sim. Aí dá outros bichinhos também, mas aí não dá para. Mosquitinho. Aí depois aqui nós tínhamos um alface, né? Que era um produto mais simples, né? Que é o que nós estávamos falando até agora. O que era possível produzir, que eu me lembro na época que você, inclusive, falou que o preço que a gente paga no mercado era 3, 4 vezes mais do que eles pagam para o produtor, era isso? Também. E outra Também, coisa né? foi o Cleito que pesquisou sobre alface, que a alface é vendida por quilo, né? No Ceasa, não por pé.
Pois é, eu fiquei sabendo naquela aula. Eu nunca observei isso, mas por que é por quilo se a gente vai lá e pé e tá por pé? Quando chega no estabelecimento comercial é convertido novamente, né? Mas como no Ceasa é vendido por grande quantidade, não tem como contar pé por pé. Então a pessoa chega lá de madrugada para comprar alface para um restaurante, ela precisa comprar 2, 3 caixas. Então ela compra Uhum. por quilo para ser mais ágil, mais rápido, né? Daí a empresa que vai processar, que vai fazer a higienização para entregar, daí no mercado, daí ela vai vender por pé. Hum. Mas quando você vai pesquisar no Ceasa, o cálculo dela é por quilo. É, tem lógica. E depois ele chega lá e faz o custo pelo pé, né? Exato. A mesma Ai, situação custou. em licitação, né? Licitação de escola, de um hospital, algo assim, também é vendido por quilo. Aham. Ai, custou tanto a caixa de alface, eu vou dividir por pé. Exato. Ó, chegou mais Tem, gente. tem lógica, porque senão imagina tu contar os pezinhos de alface lá no Ceasa, né? Sim. Agora temos mais companhia, professor. Quem chegou agora? Larissa Sasso. Quem? Larissa. Opa, tem alguém pedindo para entrar. Vamos ver, tá acessando de fora. A Larissa chegou. Bem-vinda, Larissa. Se chegar mais alguém, me chame ali, para mim não ficar falando só com um, né? Aí depois eu me lembro que nós fomos para essas duas plantações, duas frutas, que era a maçã e o mirtilo, né? Também vocês fizeram, falaram bastante da maçã e do mirtilo, que o mirtilo até esse ano está difícil a gente ver no mercado, não sei por quê. Depois tinha o morango e a banana, também alguém trabalhava com a banana e o morango. Depois com a batata doce e soja. Qual é o produto que hoje é mais exportado no Brasil? Vocês sabem? Exportação seria soja, né? Hã? Da parte agrícola, sim. Feijão? Não, soja. Não é. Sabia? É a cana-de-açúcar. Mas você não exporta cana, professor, você exporta o açúcar. Açúcar, açúcar. Mas eles falam cana-de-açúcar. Sim. Mas daí já é um subproduto, já, não é o produto. E o que é mais exportado é maior, em toneladas, maior quantidade de toneladas de exportação. Sim. E depois soja, feijão. Agora não me lembro se é soja ou milho. Não. Se é milho ou feijão. É cana-de-açúcar, o soja. Depois não me lembro se é feijão ou milho, mas o que tem a maior rentabilidade para o retorno do agrícola é a soja. Para o PIB agrícola é a soja, que traz o maior retorno, né, financeiro é a soja. Mas que ainda nós temos um problema muito grande, como nós somos vendedores de commodities, né? Nós vendemos tudo em toneladas, sem nenhum valor agregado, né? Isso é um grande problema, é um mega problema. Porque imagina a disparidade do PIB, por exemplo, no agronegócio, é muito grande. Você vender toneladas de grãos e importar produtos agrícolas. Tem que vender muitas toneladas para fazer essa compensação. Depois eu me lembro que nós trabalhamos com esses produtos também, né? E nós fizemos a comparação com dois bichinhos aqui, a ovelha e a vaca, também de calcular o preço médio, o coelho e o peixinho, né? Também foi feito isso. E também a gente terminou essa parte, tá? Aí vamos para o outro slide, vamos ver o que nós trabalhamos aqui daí neste.
Aqui nós trabalhamos a diferença entre cultura temporária e cultura permanente. Alguém saberia me definir o que é uma cultura temporária e uma cultura permanente? Como que eu me lembro, tinha o Pedro e a Larissa ali, né? Sim. Larissa, você chegou depois, Vou deixar para a consegue? Larissa responder Hã? no chat ali. Oi? Vou É passar que eu para a não Larissa. vejo, tá? No chat, não adianta vocês colocarem, porque eu não vejo que eu tô com a tela toda aberta, eu não vejo nada, tá? Eu só ouço vocês. Cultura temporária seria o quê? Liga o microfone, Larissa. Pedro, o que é a cultura temporária? Cultura temporária é aquela que tem um ciclo curto, né, professora? Um alface, uma rúcula, um Hum, tomate, uhum. E a permanente? maçã, mirtilo, pera. Uva, né? Isso, aquelas que são perenes, né? Exatamente. A diferença entre custo e despesa na agropecuária. O custo é tudo que vai na produção, né? Estão lembrados? O custo é tudo que vai direto na produção. A despesa é o que tem na agropecuária. A despesa, por exemplo, é a energia na casa do proprietário, tudo que vai inerente à manutenção como é que eu vou dizer, não é dos galpões ali da própria residência, tá? O custo é tudo que vai direto no produto, lá na própria atividade agrícola. Tá? A contabilização, desde o plantio até a colheita, né? Então, a contabilização é feita de forma separada. Você começa a contabilizar uma produção desde a época do plantio até a colheita, aquele tipo de plantação. Você só termina de fazer a contabilidade daquela produção a partir do momento que você terminou a colheita dela. Então, por isso que existe uma grande diferença na contabilidade comercial e da contabilidade agrícola. Normalmente, a contabilidade agrícola, ela tem um ano, é diferente o ano civil do ano agrícola, porque o ano civil termina em 31 de dezembro. O ano agrícola, ele termina quando termina a safra, né? Mas a pessoa pode fazer um fechamento contábil em 31 de dezembro, como de costume. Mas aí a empresa sempre vai estar com um déficit de um período. Tu tem custos, só custo num determinado período e tu só vai ter receita depois. Então, não vai fechar isso. Então, por isso que eles dizem que ela começa e termina, inicia com o plantio e termina com a colheita. Então, por isso que o ano, mas sempre tem que ter um ano. Então, por isso que ele não é igual ao ano comercial. Aí, quando a cultura é classificada no imobilizado, quando é classificada como estoque, no ativo, quando se inicia a depreciação das culturas, onde podem ser classificadas as perdas agrícolas, lajeadas e granizos, e os custos indiretos da agricultura. Tá? Então, vamos lá. Particularidades da atividade agrícola nos seus registros contábeis. Escrituração contábil das atividades das entidades rurais é obrigatório, devendo as receitas
custos e despesas serem contabilizados mensalmente, como qualquer uma delas, tá? Por sua vez, os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas, custos e despesas, segregados por tipo de atividade, observando-se o seguinte, tá? Então, por tipo de atividade. Eu não posso lançar tudo, né, como a gente diz, farinha do mesmo saco. Eu tenho que lançar se é milho, se é feijão, se é soja, se é trigo, se é porco, se é vaca, o que for, né? Se é galinha, se é peixe, se é coelho. Tudo separadinho. Todas as atividades separado. Ah, é tudo o mesmo caixa, é tudo os mesmos custos da minha produção, mas como que eu vou saber o quanto cada produto tem de custo na minha atividade? Se eu não, aquela velha questão, se eu não estou medindo nada, ou se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, na contabilidade não tem isso, tá? Não é qualquer caminho serve, não pode ter. Então, precisam ser lançados de forma corretinha, não tem mesmo que dizer, mas a minha propriedade está isente de fazer contabilidade ou não. Ok, mas você precisa saber e ter um controle lá na tua atividade, porque não é todas as atividades, todas as empresas rurais que precisam ter contabilidade. Um produtor, pessoa física, não precisa de contabilidade. Ele tem o livro caixa da atividade rural, mas ele não precisa de contabilidade. Agora, empresa precisa. Mas mesmo que não tenha, eu me lembro muito bem que eu não me lembro. Se eu não quero colocar palavras onde não devo, mas não me lembro se foi o Cleiton ou se foi o Pedro, que falaram que muitas vezes as atividades não deram certo, já tem casos de parentes conhecidos que não deu certo, porque não tinha esse controle de cada atividade, o quanto que cada uma delas rendia, o quanto que era gasto com cada atividade. Eu falei certo ou não? Então vamos lá, as culturas temporárias são culturas sujeitas ao replantio, como o Pedro falou, após a colheita, ou seja, são arrancadas da terra para que seja feito um novo plantio, como é o caso do milho, soja, feijão, arroz, batata, né? Quando a colheita terminar, essa conta será baixada para a conta de produtos agrícolas. Acabou ela, né? A contabilidade rural é baseada no ciclo operacional da empresa, aquilo que eu disse, qual é que é o ciclo operacional? Que começa na preparação do solo ou na sua inseminação dos seus animais e vai até a comercialização do produto final. Muitas vezes esse ciclo não corresponde ao ano fiscal, ao qual estamos habituados e possui características sazonais. Então, aquilo que eu disse para vocês, depende de cada atividade. Professora, lá na empresa do fulano eles fecham em maio. Eu posso fechar o meu também? Qual é a tua atividade? A tua atividade principal termina lá em maio, ou termina em junho e julho? Ou termina em abril? Cada um vai conhecer as suas atividades, tá? Os critérios de avaliação adotados pelas entidades rurais devem fundamentar-se nos seus ciclos operacionais, as perdas, olhe bem, as perdas parciais ou totais decorrentes dos ventos, geadas, inundações, pragas, granizos, secas, tempestades ou uma série de outras coisas naturais, devem ser registrados como despesas não operacionais do exercício. As perdas parciais ou totais decorrentes destes eventos aqui, ó, geada, inundações, pragas, granizos, seca, tempestades, enfim, né, devem ser registradas como despesas não operacionais no exercício.
Os custos indiretos das culturas temporárias ou permanentes devem ser apropriados nos seus respectivos produtos, ok? Então, aí que está aquela questão. Ah, mas eu tenho uma criação de coelho, de cavalo, de cabrito, de vaca, de peixe, de não sei o quê. Aí tudo, eu lanço tudo como custo da produção. E como que eu sei se eu posso continuar com todas essas atividades? Ah, mas lá no final eu junto tudo, dá um bom dinheiro. Mas daqui a pouquinho você está trabalhando um monte, está gastando dinheiro numa atividade que não está te rendendo, né? Então, preciso ter esse controle. Os custos com desmatamento, destocamento, corretivos de solo e outras melhorias para propiciar o desenvolvimento das culturas agrícolas que beneficiarão mais de uma safra deverão ser contabilizados pelo seu valor original no ativo diferido, bem como encargos de culturas agrícolas desenvolvidos na área, deduzidos as receitas líquidas obtidas com a venda dos produtos oriundos dos desmatamentos ou dos destocamentos. Destocamentos corta uma árvore, fica aquelas raízes, aqueles troncos, aquelas coisas, que lá é um destocamento, tem que tirar para passar, para plantar soja, milho, arroz, sei lá o que for, tem que tirar tudo que lá, tem que deixar a terra plana, tá? Os custos específicos da colheita, bem como os beneficiamentos, acondicionamento, armazenamento e outros necessários para que o produto resulte em condições de comercialização, devem ser contabilizados em conta de estoques de produtos agrícolas. As despesas pré-operacionais, aquelas que acontecem antes, devem ser amortizadas a partir da primeira colheita. Tá? Então, o que é uma despesa pré-operacional? Vamos lá, me ajudem. Eu vou fechar aqui para ver quem está na sala de aula ali ainda. Vamos lá. Pedro e Larissa. A Larissa foi embora. Ah, não, Larissa, não acredito. A Larissa fez isso, Pedro, te deixou sozinho. Não acredito. Que absurdo, né, Pedro? Vamos lá? As despesas pré-operacionais são aquelas que você usa. Estão envolvidas antes de começar a atividade, né? Exatamente. Como você está. Quando você vai começar uma atividade comercial, você tem que construir ou alugar sala, pintar, fazer instalações, né? Enfim, tudo que acontece para você conseguir começar a trabalhar. Então, a mesma coisa na atividade agrícola. Você ia falar alguma coisa, Pedro? Não? Não, professor, tranquilo. A exaustão dos componentes do ativo imobilizado relativo às culturas permanentes, formado por todos os custos ocorridos até o período imediatamente anterior ao início da primeira colheita, tais como preparação de terra, mudas ou sementes, mão de obra, devem ser calculados com base na expectativa de colheita de sua produtividade de vida útil a partir da primeira colheita. Aí, então, tem uma perspectiva de ao longo do tempo, a partir da primeira colheita. Eu vou descontar só lá numa colheita tal. Não, tem que descontar já a partir da primeira, né? Ela faz parte. Deixa eu só juntar uma coisa aqui. Derrubou.
Outra coisa, os custos incorridos que aumentarem a vida útil da cultura permanente devem ser acondicionados aos valores do imobilizado, claro, né? Dá uma cultura permanente, eles vão mais tempo. As perdas correspondentes às frustrações, ao retardamento da safra agrícola, devem ser contabilizados como despesas operacionais. Os custos necessários para a produção agrícola devem ser classificados no ativo da entidade, segundo a expectativa da realização. No ativo circulante, os custos com o estoque dos produtos, né, agrícolas, e os custos com tratos culturais ou safras. No ativo permanente, o imobilizado, exato, né, os custos que beneficiarão mais do que um exercício. E daí aqui eu coloquei só umas figurinhas, né, para ver os fluxos da atividade, fase da cultura temporária, né, a formação. Aqui foi só foi só uma figurinha, né, para ilustrar um pouquinho, né, o ativo circulante, o arroz, o milho, todos os processos, olha aqui, ó, daí a conta T, né, o débito, o crédito, para onde que eles vão, olha aqui, ó. Eu achei bem interessante isso aqui, né, o ativo circulante, o arroz, o milho, a soja, cultura temporária, tipo de plantação, né, a contrapartida. Eu achei bem interessante isso aqui, coloquei uma figurinha para vocês, né. E aqui eu tinha colocado um vídeo que era para uma reflexão, né, já está ali para vocês, já devem ter assistido também. Então, esse aqui também já foi, deixa-me ver o que mais que eu tenho, parar a apresentação. O Cleiton apareceu. Cleiton, boa noite. Boa noite, professora, tudo bem? Nossa, meus alunos exemplares estão na sala de aula. Tinha a Larissa aqui, eu fiz uma pergunta para ela, e ela, ó... Não dá para fazer pergunta para os alunos, que eles vão embora? E aí, Cleiton, me conta, o que tem aí de novo na atividade rural aí para nós? Conta. Professor, eu acabei chegando um pouquinho atrasado na aula, até peço desculpa aí pelo atraso, né? Eu perdi um pouquinho do contexto ali da apresentação da senhora. Eu, na verdade, estou fazendo uma revisão, né, do conteúdo, porque semana que vem eu não sei se eu vou conseguir dar toda a revisão para vocês, né? Então, eu já comecei hoje e eu fiquei sabendo semana passada que vocês, para mim, eu tinha aula mais o mês inteiro. Oi? Não, desculpa, eu apertei sem querer. O quê? Não, professor, eu acabei apertando sem querer aqui no botão, desculpe. Tá. Para mim, eu teria aula mais o mês inteiro, e daí fiquei sabendo semana agora. Eu acho que quinta-feira, na quinta foi que vocês já têm provas agora dentro desse mês mesmo. Daí eu me apurei, né? Cleito, e daí você chegou a assistir o vídeo, a aula das fazendas verticais? Não, professor, sinceramente eu não consegui verificar, até porque a gente está envolvido no TCC e eu estou estudando para o CFC também, que é agora no dia 27. Peço desculpa, eu não consegui ainda colocar as aulas em dia. Tem que colocar as aulas em dia ainda, meu Deus. Tem que colocar aí. O CFC tá ocupando um bom espaço e o TCC também da minha agenda, daí fora trabalho, enfim. Mas estão com saúde? Sim, graças a Deus. Bom, Graças a estando com Deus. saúde não tem problema. Tu sabe que eu vi, digo, mas o que esse pessoal, porque eu acompanho, né? Digo, o que não estão assistindo os vídeos? O que não estão assistindo as aulas? O que está acontecendo? Porque eu acompanho, né? Eu vejo isso e eu digo, o que não estão assistindo as aulas? O que não estão vendo daí, né? E aí fiquei me perguntando, digo, mas o que aconteceu?
Ah, Larissa voltou, Larissa. Olha que eu vou fazer uma pergunta de novo, hein? Eu já estava aqui, professora. Tu tinha ido embora, Larissa. Não, é que a minha internet está muito ruim. É? Ó. Não, Larissa, eu não vou fazer pergunta, pode ficar tranquila. Você mora. Aí não me lembro da tua cidade, Larissa. Em Otacílio. Como? Ah, o Tacílio, Otacílio. entendi. Entendi. Tá, deixa eu ver agora. Ai, meu Deus, onde é que foi parar a minha apresentação aqui? Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu acho que eu fechei. Ah, tá aqui ela. Tá. Estão vendo a apresentação? Sim, Sim, professora. professor. Sim? Tá. Então, aqui, eu me lembro que essa aqui foi uma das primeiras aulas também, né, que a gente teve, né, que a gente falou os conceitos, né, do que era empresas rurais, né. Então, aqui são aquelas que exploram capacidade produtiva do solo por meio de cultivo de terra, criação de animais, transformação, né. Então, as empresas rurais, a exploração da sua capacidade produtiva, cultivo da terra, criação de animais, né, e a transformação de produtos agrícolas. Então, se eu pedir, né, a exploração da capacidade, empresas rurais, então elas são assim, a exploração da sua capacidade produtiva do solo. Então, tem aquelas que fazem o cultivo da terra, as que criam animais e as que fazem a transformação dos produtos agrícolas, né? Então, que são a unidade de produção, que são, enfim, que elas produzem. Algumas produzem, as outras criam e as outras industrializam e transformam o produto que chega até a nossa mesa, né? E aí depois tem suas divisões, né? A divisão da atividade rural são os grupos principais, né? Que tem a questão do vegetal, o animal e a indústria de transformação. O vegetal é a atividade agrícola, o animal é a atividade zootécnica, e a industrial, que é a atividade agroindustrial. Por que eu estou revendo tudo isso? Porque quando vocês forem ver o vídeo aqui, eu falei que na prova final vai incluir o conteúdo de todo o semestre, tá? Então, eu já estou aproveitando e fazendo uma revisão. Então, ela está dividida em grupos, né? Vegetal, animal e industrial. E aí se chama atividade agrícola, atividade zootécnica de animais e atividade agroindustriais, quando são indústrias rurais. E tem a atividade agrícola de produção de vegetais, a divisão em dois grandes grupos, que são a cultura de hortícola e forageira e arboricultura, tá? Então, aqui na hortícola são os cereais, as hortaliças, enfim, os tubérculos, né? E aqui nós temos a parte florestal. Então, tem algumas que vão exatamente para essa daqui, que são os florestamentos, que na região ali de vocês, que tem bastante ainda. Aqui não tem, mas tem ali de pinos e eucaliptos, né? Mas eu acho que na parte ali de vocês é mais pinos, ainda tem bastante, né? Ou não? Professor, eu desconheço, não sei se o Pedro e a Larissa sabem. Na região de Santa Catarina, ele não tem grandes produções de pinos e ilhotes? Como é que vocês chamam? Tem sim, professor. Que faz aquelas madeiras, né? Né? Ao menos eu me lembro quando eu ia para Lages, ou tanto de ônibus ou de carro, que eu pegava aqueles caminhões carregados ali, que era muito difícil e não tinha lugar para ultrapassar, né? E eles são bastante lentos, cargas pesadas, e aí quando você ia descendo uma lombadinha ali, você via um caminhão saindo de uma fazenda carregado, ai, dava um dó. Aí tu já sabia que ia andar muito tempo atrás deles, né?
E tinha bastante ali na região de vocês, aqui para nós não tem. Teve algumas regiões aqui que até estavam plantando pinos, depois pararam. Tinha uma questão de que eles falavam assim de eram reservas de carbono e não sei o que, depois pararam. Acho que aquilo foi meio no impulso, depois parou. Atividades zootécnicas é a criação de animais. Aqui na nossa região do sul, nós temos mais isso, aqui do Rio Grande do Sul. Essa questão de pinos que eu falei para vocês, nós temos mais aqui na nossa região, no sul do Rio Grande do Sul. Tem também uma questão assim de eucaliptos, de pinos, tem essa questão também um pouco, mas não tanto como Santa Catarina. Então, nós aqui temos mais a questão da criação de animais, né? Avicultura, essa região aqui de Caxias, a região tem bastante avicultura. Ranicultura, aqui é menos, sericultura também não, cunicultura também não é muito comum aqui para nós. Pecuária, aí daí já é mais forte, piscicultura também tem bastante, e pequenos animais. E a pecuária é a arte de criar e tratar gados e animais geralmente criados no campo para serviços de lavoura, consumos domésticos para os fins industriais e comerciais. E aí vai, né? Os bovinos, os caprinos, os suínos, ovinos. Caprinos aqui, né, aqui eu acho que a gente não tem tanto. Os suínos, a gente tem bastante, na região de vocês também tem, para nós também tem. E bovinos nós temos mais aqui. Atividade agroindustrial é o beneficiamento de produtos agrícolas de transformação. Não sei se na região de vocês, o que vocês têm ali, daí seria o que? Atividade zootécnica, produção de animais, e a atividade agroindustrial, fatores de produção de empresas rurais aqui, né? O que seria esse beneficiamento aqui? Vamos lá, se alguém me ajuda. Vamos lá. Atividades beneficiamento de produtos agrícolas. Professor, seria o preparo, né, desses produtos, então tu preparar ele para comercializar, então tu acaba beneficiando ele, isso? Deixando ele pronto para ser comercializado. Aqui não entra o queijo? Mas o queijo não seria uma transformação, professora? Produtos zootécnicos, produtos agrícolas, o beneficiamento aqui seria o quê? Madeira? No meu entendimento, sim. Madeira, né? Você corta o pinus, a árvore, e você faz a tábua, né? E depois faz os móveis. Você beneficia, faz os móveis, deixa pronto. Aqui você transforma produtos zootécnicos, produtos animais, né? Que é aqui, ó, onde é que tá os zootécnicos aqui? Onde é que nós estávamos aqui, ó? Atividade zootecnia. Atividade agrícola, os vegetais aqui, ó. Atividade agroindustrial, a transformação. Aqui, ó. Fatores da produção de empresas rurais, que seria ali, né? A terra é o fator maior, mais importante. O capital representa os bens, né? Os fatores de produção das empresas rurais. A terra é o fator de maior importância, pois nelas são plantados, né, todos os tipos de fatores, né?
como é que eu vou dizer? Por isso que tem aquela preocupação de manter a capacidade produtiva dela, de manter o controle, de manter a qualidade do solo, de manter a adubação, de manter como é que a gente diz? Os técnicos, o pessoal, os agrônomos, enfim, mantendo esse solo sempre bem cuidado, né? O capital representa os bens que serão usados sobre a terra para poder alcançar a produtividade. O capital circulante é as sementes, né? Os defensivos que são usados, as vacinas dos animais, então esse é um capital circulante. O capital fixo, que permanece muito tempo dentro da empresa, por exemplo, uma máquina, os galpões, você não pode, né, faz parte fica lá por muito tempo, vários anos, né? Um galpão, ele pode cair, não sei o quê, mas ele faz parte do capital fixo. O trabalho, este fator se constitui como desempenho do homem ou de um conjunto de atividades desenvolvida pelo homem, né? E tem as características peculiares do setor rural, né? A dependência do clima, que nós somos, quem trabalha com isso é extremamente dependente do clima. Se as culturas precisam de frio, é necessário tanto frio. Se não fizer determinadas horas de frio, ou naquela temperatura média, ou uma temperatura média, isso pode dar problemas, ou a colheita não é, como é que eu vou dizer, a qualidade do fruto, a rentabilidade não é igual, então isso são dependências do clima, né? Ou pode fazer muito frio ou frio fora de época, dependendo para algumas frutas, você pode perder toda a tua produção. Ou frio muito forte, por exemplo, eu me lembro que já foi falado aqui na nossa aula, que quando faz um frio fora de época, eu me lembro uma época que os produtores cortam a lã da ovelha, fazem a tosagem da ovelha, ela está sem o cobertor dela, faz um frio fora de época. Eu me lembro que aqui na minha cidade, me lembro de um produtor que disse que tinha perdido quase 100 ovelhas de frio. Então, isso são dependências, né? Na correlação de tempo de produção versus tempo de trabalho, em que algumas de suas fases do processo produtivo agropecuário desenvolve-se mesmo sem o trabalho físico imediato do homem. Este é um fator favorável, visto que nos setores como a indústria, o tempo para se chegar ao produto final é sempre igual ao tempo do trabalho consumido na produção do bem. Então, isso são características específicas, né? A dependência das condições biológicas são condições que determinam o ciclo produtivo da agropecuária, inclusive sua irreversibilidade, ou seja, a impossibilidade de a sequência da produção, apesar dos avanços em pesquisas, né? Características da pecuária: estacionamento, terra como participante da produção, estacionalidade da produção, incidência de riscos, como a gente já vem falando, geada, granizo, sistema de competição econômica, devido ao grande número de produtores e consumidores produtores com pouca diversificação entre si, a entrada e saída no negócio é grande e sem grandes alterações na oferta total. O empresário rural não consegue controlar sozinho o preço de seus produtos, que são ditados pelo mercado. Então, aqui me lembro também que a gente falou bastante que o mercado é que dita, se você tem produto bastante, o mercado baixa o preço. Se você não tem produto, o mercado sobe. Então, a gente nunca consegue, você nunca consegue acertar, né? Quando você tem bastante produto, que o tempo, o clima ajudou, aí o mercado não te ajuda no preço. Então, são algumas peculiaridades que
das atividades rurais, né? Aí, a contabilidade, quando estudada de forma genérica, em qualquer empresa é dita como contabilidade geral ou financeira, quando o conceito é dirigido a um segmento específico de determinada produção ou atividade denominada em função de tal segmento que a integra. Aqui, por exemplo, o autor define contabilidade agrícola, contabilidade zootécnica, pecuária, agropecuária, agroindustrial e rural. Então, dentro de cada uma dessas atividades, vai ter o CNAE contábil, que a gente diz, o CNAE fiscal, e que vai ter a atividade preponderante, que vai ter o maior número de atividades, e daí vai ser registrado com uma delas, tá? Agora, se você trabalha com agroindustrial, você não vai colocar contabilidade de zootecnia, vai trabalhar como agroindustrial, então tem que classificar de forma correta o teu tipo de contabilidade, tá? Então tem que ver qual é a atividade preponderante da tua propriedade ou da tua empresa para você classificar. Então, a contabilidade rural é a especialização da contabilidade que se ocupa dos atos de fatos administrativos das empresas rurais, ó. Dessa forma, o objeto do estudo da contabilidade rural é o patrimônio das entidades rurais, ok? Então, aqui são alguns conceitos, né, que vocês têm. Esse material, inclusive, vocês já têm ele também, só vou dar uma revisada. Atividade agrícola, enfim, atividade pecuária. Então, são algumas questões que vocês precisam ver. Deixa eu ver, atenção. Para efeitos de gerenciamento, a observância do ano agrícola como exercício social da empresa rural será de extrema relevância. Contudo, a lei do imposto de renda obriga as empresas a condicionarem o exercício social com o ano civil, que corresponde de 1 de janeiro a 31 de dezembro, tá? Contudo, essa lei do imposto de renda obriga as empresas, para fins de imposto de renda, elas têm que fechar a contabilidade nesse período aqui, ó, para fins de imposto de renda. Tal decisão prejudica sensivelmente as empresas rurais, pois o ano agrícola mostra mais claramente a situação da empresa e permite uma melhor avaliação econômica e financeira, com o escopo voltado para a tomada de decisões, né? Então, aqui, neste caso, assim, é ruim quando você faz esse fechamento nesse período, que você pode fechar um exercício com prejuízo, e você pode precisar levar num banco, buscar algum financiamento, algum incentivo agrícola que está tendo, e você sendo prejudicado por causa dessa lei do imposto de renda, que tem que fechar em 31 de dezembro. Tá? E aqui tem algumas coisas, né, as culturas permanentes, temporárias, que a gente já falou bastante, né? Então, eu acredito já que na aula da semana que vem, se eu tiver aula com vocês, a gente vai trabalhar mais com exercício somente, tá? Ok, gurizada? Eu estou aqui com os 3 ainda, né? Então, como vocês estão muito assoberbados com o TCC de vocês, eu estou aqui para dialogar junto com vocês, se eu puder ajudar vocês. Deixa eu ver, tem um chat aqui, vamos ver o que vocês colocaram aqui. Tá ok, tá, boa noite. Ok, foi só queria ver as mensagens de vocês, tá? Larissa, Pedro e Cleiton, estou por vocês. Oh my God! Professora, já que
a senhora comentou ali de auxiliar, né, a questão do TCC. E só fazer um parênteses, se me permite. Sim, A senhora deu para nós contabilidade pública, né, e o meu TCC está voltado também para contabilidade pública. Eu estou sim. com algumas dificuldades de achar alguns autores, né, na área que possam embasar aí algumas teses. A senhora teria alguma dica de autor para contabilidade pública? Contabilidade pública? Isso, exatamente. Contabilidade pública. Tá, você precisa de autores. Ah, não estou com meu livro aqui. Eu estou fazendo, professora, o TCC com base em análise de demonstrações contábeis, então de indicador de quocientes de econômico-financeiras, né? Para ver se o município está bem financeiramente, né? Tá, mas na área de contabilidade pública, tu está fazendo isso? Isso, exatamente. Tá. Eu vou ver, mas daí você quer só na área de contabilidade pública esses autores ou pode ser das análises das demonstrações financeiras? Pode ser de ambos, porque tem alguns quocientes, indicadores que eles são transversais, né? Então pega toda a contabilidade em geral, basicamente, né? Então pode ser de outros também, professor, se tiver. Já me ajudou bastante. Tá, eu vou. Esse daqui eu tenho aqui, eu já posso te passar depois. Eu já tenho os livros aqui, porque eu tenho a disciplina de análise das demonstrações financeiras que eu dou na quarta-feira. Estrutura das demonstrações financeiras? Ah, legal. É bem esse foco, né, do meu show, do meu TCC, professor. Isso aqui? Exatamente. Mas daí voltado mais específico para a contabilidade pública, né? Mas é bem esse viés de análise de demonstrações. Tá, vocês têm acesso à biblioteca da universidade? Sim. Tá, eu vou passar o nome desses autores aqui, porque esses livros aqui todos têm na faculdade também, porque essa disciplina de análise das demonstrações, eu sempre ministro ela desde que eu comecei a dar aula na faculdade, e eu fiz uma relação de pedido de livros e eles compraram esses livros, tá? Tem lá na faculdade, daí eu vou te passar o nome deles, e eu posso te passar no teu WhatsApp, né? Eu acho que eu tenho. Isso, eu vou chamar a senhora ali só para Tá. confirmar, E aí eu mas me faço, ajuda bastante. até eu acho que eu faço uma foto deles e passo para ti, que daí tu já vai na biblioteca e consegue. E eu posso ver outros autores que eu tenho de contabilidade pública também, ok? Ok, ótimo. Obrigadão, viu, professor? Tá. Pedro Iago, tá precisando de alguma coisa? Isso aqui é para o Cleiton. Professora, eu também estou precisando de autor. Eu estou fazendo sobre contabilidade agrícola, mas eu também não estou conseguindo fazer. Estou fazendo análise de custos na contabilidade agrícola. Análise de custo da contabilidade agrícola. Isso, só que também estou com bastante dificuldade para achar autor. Tá, em que parte você tá, Larissa? Eu já estou fazendo já a conclusão, professora. Sim, mas você está fazendo que tipo de análise de custos? É na produção do tomate. Produção, eu acho que você tinha me falado, né? Aham. Eu Autores, comecei a né? fazer da soja, mas daí eu mudei do tomate. Análise de custos de produção de tomates, né? Isso. Tá, eu quero ver se eu consigo fazer tudo isso. Quero ver, não vou fazer isso aqui hoje de noite, porque eu sei que para vocês é muito importante isso. Ok? Larissa, Larissa, eu tenho o teu telefone, teu WhatsApp? Tem, aham, professora, eu já chamo a senhora ali. Tá, Obrigada. tá. E o Pedro? Tamo aí, professor, estamos construindo. Qual é o teu problema, Pedro? Não, o meu até que tá indo, professor. Tá tranquilo.
Não está com falta de nenhum. O que você está fazendo? Também está fazendo na área agrícola, né? É isso? Correto, na produção de gado de corte. Ah, na produção de gado de corte. Você chegou a falar com o José Edson ou não? Não, não cheguei a falar com ele. Mas Não conseguiu? Não, eu acabei não entrando em contato com ele. Eu, a quinta-feira passada, não consegui participar da aula, que veio uma amiga minha aqui, que é professora também, e dela me deu as orientações para a construção do TCC ali, daí acabou que não precisei incomodar ele lá. Mas ele fica bem feliz, se precisar, não tem problema. Ele tem bastante material também disso, Sim. da contabilidade, dessa parte de gado de corte, porque ele trabalhou toda a tese dele de doutorado em cima disso, né? Sim. Então, eu passo isso para vocês depois, daí eu libero vocês, tá bom? Tá bom, professora, boa noite. Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui sempre comigo. Eu vou sentir falta de vocês, se não der mais aula para vocês no semestre que vem. Estou acostumada já, desde o terceiro semestre. Nós que agradecemos, verdade. professora. Tá? Obrigado, Um beijo viu? para Boa vocês noite. Tchau, e tchau. até mais. Boa noite para vocês, tudo de bom. Boa noite.